Olá, eu me chamo Simone e eu fiz parte da turma de 2015 do mestrado profissional em práticas de educação básica. Eu queria começar o meu relato de hoje compartilhando com vocês até o que foram as minhas sensações, né, sentimentos que eu tive naquele momento, principalmente na hora de construir o produto educacional. É uma sensação de estar perdida, de não saber o que fazer, isso vai gerando angústia, né? E às vezes até vem aquele sentimento de, eu não sou capaz de fazer isso. E eu acredito que, de uma forma geral, né, como quando estamos começando no caminho da pesquisa e aí estamos nos construindo como pesquisadores, né, essa identidade está sendo construída, alguns sentimentos como esse costumam aparecer. Mas nós precisamos também lidar com isso, né? Esse sentimento não pode nos levar à inércia, né? Nós não podemos ficar parados, até porque o tempo é curto, vocês vão ver que vai passar muito rápido também. Então é por isso que a gente precisa criar algumas estratégias, buscar algumas ações. Eu queria começar falando de autoeficácia, né? Quando eu falei que às vezes vem até aquele sentimento que você não é capaz, né? A autoeficácia é um construto teórico que está dentro de uma teoria maior chamada teoria social cognitiva, que foi fundamentada pelo psicólogo canadense Albert Bandura. Essa teoria não foi a teoria com a qual eu trabalhei, eu vou falar para vocês depois. Eu trabalhei com desengajamento moral, que é outro construto teórico também dessa teoria social cognitiva. Mas a crença de autoeficácia é a crença que o indivíduo tem de que ele pode organizar e executar cursos de ação para determinadas realizações. Então, de uma forma geral, é ele confiar nele, confiar que ele pode fazer algo. E isso, de fato, é quase 50% do caminho, né? Se você não confia, não acredita que você pode fazer algo, você acaba tendendo a uma inércia. Existem 4 fontes de informação para o desenvolvimento de crenças de autoeficácia. Eu vou falar de 2 porque foram as que, de fato, serviram para mim naquele meu momento de construção do produto. Uma forma do indivíduo desenvolver crenças de autoeficácia é ele pensando nas experiências de êxito que ele teve e também pensando nas experiências de sucesso de outras pessoas. Então, quando você vê que você observa que algumas pessoas conseguiram, que aquelas pessoas conseguiram, isso gera em você uma percepção de que você também é capaz. E como que isso funcionou para mim, né? Eu comecei a observar assim, o que eu já fazia na minha prática e que eu era boa, né? Que resultados eu obtive, assim, positivo, de materiais que eu produzia. E esse foi um primeiro ponto também de orientação para mim. Outra coisa foi ver o que os alunos egressos haviam construído de produtos educacionais, porque observar o que eles haviam feito me ajudou também a entender o que eu podia fazer, quais eram as minhas possibilidades. Então foi muito bom ver o que eles podiam fazer, o que eles haviam feito. Outra coisa que eu percebi também que me ajudou foi que eu conversava com os meus colegas da turma e assim eu ficava sabendo o que eles estavam produzindo, como é que estava sendo esse processo de construção deles. Isso me ajudou bastante, né? Contando um pouco agora especificamente da construção do meu produto, eu levei bastante tempo para me definir, né? Foi um tempo assim de idas e vindas, porque eu falei assim, eu quero isso, aí depois eu falei assim, não é bem isso. Então assim, a gente precisa ter essa questão do tempo também sempre em mente, porque vai passar muito rápido mesmo, né? E o que me ajudou a construir o meu produto de fato foi quando eu solidifiquei a teoria. Então, o conhecimento teórico, ele é muito importante. Alinhar bem isso, porque o nosso produto, ele tem uma teoria que baliza, né? No meu caso, foi o desengajamento moral. O meu produto foi um kit multimodal para reflexão de desengajamento moral contra as mulheres. Essa multimodalidade do título do meu produto é porque eu estou falando de várias semioses para construção de sentidos, né? Um áudio, uma imagem, o texto verbal. E aí esse kit, ele era bem plural. Então, assim, nós fizemos uma primeira parte que era conceitual, era em português, que falava dos tipos e modalidades de violência contra a mulher, baseado na lei argentina e na lei Maria da Penha. E também havia uma fotonovela,
em que eu mostro que mulheres também podem ser machistas, né, nos seus discursos. Depois dessa primeira fase, que era bem conceitual, para entender os mecanismos de desengajamento moral, a questão jurídica para a equidade de gêneros, uma segunda parte do material eram unidades didáticas em espanhol. Isso já tinha um pouco a ver com a minha prática mesmo, já era algo que eu costumava fazer. Essas unidades didáticas, elas tinham como propósito trabalhar a questão do letramento crítico, e eu focalizei bastante no gênero campanha. Mas o que é esse desengajamento moral? Segundo Bandura, uma pessoa pode se desprender de seus padrões morais para cometer uma ação antissocial. E aí, para se livrar de culpa, porque ele não quer se sentir culpado, então ele usa mecanismos para se desengajar. São 8 mecanismos no total. Eu vou dar um exemplo de um. Que é a comparação vantajosa. Quando a gente fala do tema da violência contra a mulher, que foi o tema que perpassou toda a discussão do meu material, é comum algumas pessoas dizerem assim, mas pelo menos ele não bate na mulher, né? Então, assim, 2 ações estão vindo em comparação. Usa um princípio contrastivo para colocar a agressão verbal e a agressão física, como se a física fosse pior. Seria uma forma, então, de fazer com que uma delas fosse menor, né? Então, você diz que uma é mais repreensível e a outra é menos repreensível, quando a gente sabe que não tem nada a ver, que uma palavra pode machucar muito mais do que um tapa, né? O material, ele tem esse propósito de discutir, trazer esse tema. Esse material foi um produto aplicável, né? E quais oportunidades que eu tive com esse produto depois da minha formação? Eu fui para congressos, eu pude falar desse material e assim a recepção foi muito boa. E as pessoas me pediam para compartilhar o material para poderem aplicar em suas aulas. Eu também aplico hoje em dia com os meus alunos. Eu tenho uma boa recepção quando eu falo de desengajamento moral. Eles ficam interessados em saber mais sobre esse tema. Então, hoje eu tenho aplicado esse produto. Como que funcionou o processo de validação do meu produto? Nós contamos com um curso de extensão, montamos um curso de extensão para, de alguma maneira, instrumentalizar as professoras que avaliariam o meu material. O objetivo era que elas avaliassem o potencial que esse material tinha para produzir reflexões sobre o desengajamento moral. Foram 5 professoras da rede pública, todas eram professoras de espanhol, e a conclusão é que os dados, né, sugeriram que de fato o material tinha esse potencial e que ainda permitia novos desdobramentos, porque elas perceberam que o conceitual sobre desengajamento moral se aplicaria a outros temas de urgência social também, em que se observa muito desengajamento moral. Um que elas falaram foi até a questão do racismo. Eu pretendo seguir falando desse tema, continuar falando de violência contra a mulher, porque é um tema que está na ordem do dia mesmo. A gente precisa gerar esse tipo de reflexão através de pesquisas. E é isso, né? Desejo sucesso para vocês. Tchau!